Boa tarde a todos. Vamos dar início ao simpósio sobre câncer de próstata, organizado pelo acadêmico Fernando Vaz, que eu convido para a mesa. Convido o Dr. Rony Fernandes, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, representando o presidente, para tomar assento à mesa. Convido também nosso ex-presidente, acadêmico Pietro Novelino, para tomar assento à mesa. Como todos sabem, mês de novembro, classicamente, é o mês denominado Novembro Azul, em que a sociedade brasileira é dedicada ao controle e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em função disso, solicitei meu amigo acadêmico Fernando Vaz que organizasse um simpósio nesse tema, e ele preparou um belo simpósio que nós vamos assistir hoje. Posteriormente, vai sair um documento que vai ser publicado nos anais da Academia Nacional de Medicina e também vai para o nosso site e vai ser distribuído para a população. Então, com a palavra, acadêmico Fernando Vaz, para falar suas palavras iniciais. Boa tarde a todos. É uma imensa honra estar aqui presente, organizando esse simpósio. Na organização desse simpósio, nós estamos focalizando as coisas de maneira um pouquinho diferente. Existem milhões, ontem, hoje, amanhã, eventos, porque câncer da próstata é hoje uma doença comum, muito diagnosticada, muito assustadora para o homem e que, como toda doença comum, tem uma grande quantidade de tratamentos. Eu acho que nós reunimos uma equipe de médicos muito capacitados e o espectro, o interesse desse simpósio é falar para os médicos em geral sobre essa que não é uma doença, são várias doenças com vários tratamentos, com várias maneiras. Então, nós temos uma grade de apresentação que mostra que essa doença é multifacetária, portanto, ela tem que ser encarada como uma doença variável, são múltiplas doenças. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, eu não sei como é que ele vai entrar, é saber se isso é uma doença única, com várias apresentações, ou são várias doenças. E nós temos Dr. acadêmico Paulo Saldiva, que é uma autoridade em patologia, para nos dizer o que vai acontecer. E teremos depois comentários, porque nós precisamos saber a realidade da apresentação disso. Como é que o Saldiva vai entrar? Como é que... Professor Basílio... Não? Quem é o primeiro? Tá certo. Então, tá bom. Então tá bom. Então, antes da hora que você mostrou... Então, agora, eu devolvo a palavra ao presidente, que vai chamar na hora precisa quem é que vai ser agora. Acho que nós temos dois co-presidentes aqui, né? É o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Rio de Janeiro. Eu convidei o professor Alfredo Canalini por uma coincidência que nós não prevíamos há meses atrás. Hoje está acontecendo a Jornada Carioca de Urologia, onde eu, inclusive, tinha que fazer uma palestra hoje à tarde e pedir para cancelar. Então, o presidente da Sociedade de Urologia Rio de Janeiro pede desculpa, que ele está na abertura da jornada, mas o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Nacional, professor Alfredo Canalini, ele está online, porque também tinha uma atividade de inauguração na Sociedade Brasileira, mas ele se dispôs a nos falar online. Então, professor Alfredo Canalini, antes de começarmos exatamente as palestras, peço que nos fale em nome da Sociedade de Urologia.
Por favor, com a palavra. Muito obrigado. Eu saúdo o acadêmico Francisco Sampaio, o acadêmico Fernando Vaz. São pessoas que são meus amigos pessoais, colegas de muito trabalho dentro da Sociedade Brasileira de Urologia. E também mando meu abraço fraterno para o Rony, o vice-presidente, que tem ajudado tanto a sociedade durante essa gestão. O Fernando Vaz falou coisas bastante importantes em relação ao câncer de próstata, que é uma doença que move a todos nós urologistas. E eu quero salientar o papel da Sociedade Brasileira de Urologia ao longo desses últimos anos, que vem fazendo essa campanha do Novembro Azul crescer cada vez mais. E também informar o quanto nós, urologistas, somos protagonistas no tratamento dessa doença, inclusive com novas tecnologias, incluindo as cirurgias laparoscópicas em plataforma robótica. Eu quero salientar que a primeira cirurgia robótica no Brasil foi uma prostatectomia radical, realizada no hospital em São Paulo. E hoje, o maior número de cirurgias oncológicas complexas por via laparoscópica são feitas por urologistas. E também nós temos um dos maiores números de médicos, cirurgiões, que já são capacitados a fazer cirurgias nessa plataforma. Então, com isso, eu quero salientar a importância da nossa especialidade no tratamento não só do câncer de próstata, mas de outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital masculino. Agradeço ao acadêmico Francisco Sampaio pela oportunidade de poder participar da abertura desse evento, que é tão importante para todos nós, nessa casa, a Academia Nacional de Medicina, que tanto defende a medicina de qualidade em nosso país. Muito obrigado. Obrigado, professor Alfredo Canalini, presidente da ASBU Nacional. Uma honra tê-lo aqui conosco na abertura desse evento. Dando prosseguimento e início propriamente dito ao simpósio, convido o nosso querido acadêmico Paulo Saldiva, professor titular de Anatomia Patológica da Universidade de São Paulo, que vai nos falar sobre aspectos histopatológicos do câncer de próstata. Uma doença única com várias apresentações ou várias doenças? Doença uni ou multifocal? Por favor, querido Paulo Saldiva, com a palavra. Presidente, eu queria agradecer demais a oportunidade do convite. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Saúdo todos os componentes da mesa, o professor Fernando Vaz, o professor Basílio, né? Nosso glorioso, todos os que estão representando, digamos, a nossa academia, e o tema não poderia ser diferente, mais oportuno, como o adenocarcinoma de próstata. Eu acho que poucas doenças tiveram um avanço tão grande no tratamento oncológico como agora, graças à perseverança dos profissionais de saúde, os novos marcadores moleculares, mas ainda resta um espaço muito importante para o exame histopatológico da próstata. Eu vou fazer o básico, então, para a gente poder situar todos no mesmo plano, visto que esse é um tema que ainda não foi resolvido, por incrível que pareça, para o diagnóstico e prognóstico dos pacientes. Bom, só lembrando a próstata, né, para a gente voltar, né, a maior parte dos tumores, elas se originam da zona transicional, mas aqueles que têm, digamos, na região periférica da próstata são aqueles que têm, digamos, maior risco. Pois não? Não está em modo apresentação. Ele está. Do senhor. É que tem um bug, eu acho que eu tenho... Alguém pode dar um auxílio aos universitários, porque para mim está mudando, para vocês não. Se você colocar no modo leitura, ele aparece como apresentação. Então, eu vou colocar no modo leitura. Tá? Compartilha a tela, professor, a tela. Vou compartilhar, já está aqui. Share.
Agora está. Mas ele está mudando, professor? Está mudando e está perfeito. Perfeito. Então, aqueles que estão na região periférica, né, e principalmente que têm mais chance de infiltrar a vesícula seminal ou atingir a cápsula da próstata, são aqueles que têm, digamos, necessitam um diagnóstico mais precoce, mesmo porque esses tumores periféricos, por vezes, levam mais tempo para desenvolver sintomatologias como retenção urinária. Classicamente, né, tem vários tipos, né, mas o mais frequente dos tumores de próstata é o carcinoma acinar, né, é o adenocarcinoma acinar, que é constituído por esses ductos, né, com esses ácinos mal formados, irregulares, com uma proliferação estromal, por vezes, exuberante e sempre acompanhada de uma resposta inflamatória, muitas vezes advinda da própria imunidade, do reconhecimento de antígenos por parte da imunidade celular. Esses tumores, por vezes, eles, além de terem esses componentes acinares, eles podem ter um componente intraductal, seja por extensão do tumor primário, seja que, por vezes, está confinado dentro do ducto, como se fosse um carcinoma que progride, em contraste àquele espaço vazio para progredir, seja um componente próprio do epitélio dos ductos prostáticos. Nós temos, então, essa variedade, né, uma proliferação, por vezes, que não só conjuntiva, mas também muscular, que muitas vezes é indistinguível da infiltração, da dissecção, principalmente na porção anterior da próstata, da própria musculatura do órgão. Tem variantes de células claras, né, tem variantes que tem pouco prognóstico, importância prognóstica, mas outras são muito importantes. Como, por exemplo, nos carcinomas com padrão cribiforme, onde existe uma nítida proliferação e invasão tanto do tecido prostático periférico, mas também uma disseminação intraductal. E os tumores, por exemplo, com diferenciação neuroendócrina, que são uma minoria, representam menos de 2% dos tumores de próstata, que tem não só uma variante aberrante de células, como também um componente neuroendócrino, que células neuroendócrinas são presentes no epitélio prostático normal, mas, por vezes, elas tendem a desenvolver um potencial metastático. Critérios também de malignidade são quando a gente percebe que o tumor sai da cápsula da próstata e começa a invadir, por exemplo, nervos, utilizando a bainha dos nervos e comprimindo os nervos na região periprostática como elemento de condução da sua invasão rumo a progredir, tanto localmente como através de metástases hematogênicas. Há também componentes, por vezes, que o tumor ele não só possui essas aberrações, mas também áreas de atrofia prostática. Isso tem sido observado com uma frequência cada vez maior e muitas vezes a gente percebe, e é uma das dificuldades que o patologista tem de encontrar atrofia prostática ou distingui-la do processo de invasão propriamente dito. E aqui nós temos um exemplo da dificuldade que tem sido trazida agora com o conhecimento melhor da biologia desses tumores, é que a gente vê, por exemplo, uma amostra de biópsia de agulha, onde a gente vê uma proliferação intraductal e a presença desses ácinos proliferados. Agora, nós percebemos, por exemplo, que aqui são as células da membrana basal, né? São a marcação das células mioepiteliais, e a gente percebe que esse tumor, embora ele está como que comprimindo, mas não ainda invadindo o tecido prostático. E aqui a gente vê também uma outra proliferação intraductal grande, né? Aqui praticamente já há uma ruptura da membrana das células mioepiteliais, significa que o tumor está invadindo o tecido prostático, e aqui ainda ele está contido dentro dos limites, né? E alternando, né? Áreas onde ele está contido dentro do ducto e áreas onde não existe mais a presença de células mioepiteliais, caracterizando um aspecto bastante invasivo, né? A pergunta inicial, que eu achei extremamente desafiadora, e o professor Fernando Vaz, que deve ter colocado essa ideia para mim, né? É se o tumor ele é
único ou se ele é multifocal, se é uma doença ou se ele tem vários tumores sincrônicos ou mesmo metacrônicos. A certeza, sim, que a doença é multifocal. Quem ensinou isso foram as biópsias por agulha e principalmente os estudos de autópsia, os autópsias onde você tem a próstata na mão, indivíduos que não têm tumor de próstata. Então, a pergunta é, o indivíduo morre do tumor de próstata ou com o tumor de próstata? Então, a frequência dos achados de neoplasia intraepitelial, por exemplo, são muito mais frequentes em autópsia quando o indivíduo não tem ainda o diagnóstico de tumor de próstata. E no indivíduo com tumor de próstata, quando você faz digamos, a biópsia em vários polos prostáticos, a gente percebe que existem regiões focais de tumor, que são esses vermelhinhos, e regiões distantes do tumor primário, sem evidências de comunicação direta, às vezes num outro lóbulo da próstata, e a gente percebe que existem tumores presentes, distintos, e que não podem ser atribuídos a uma invasão ou uma contiguidade. Então, aparentemente, 86% dos tumores de próstata são multifocais. Dos estudos que foram conduzidos, eu acho que o melhor jeito de responder isso é fazer uma série grande de casos de não tumor em autópsias e procurar, então, fazer um biorepositório, um biobanco de próstatas, começar a estudar os mecanismos de transformação em pacientes ao longo da idade, né? A classificação do tumor, classicamente, você tem estadiamento clínico e estadiamento patológico. Eu vou falar do patológico, aonde você tem uma doença confinada ao órgão, se ele for confinado a um lobo da próstata ou menos, né, envolvendo metade da próstata, ele é PT2A, quando ele é unilateral, mas tem mais da metade de um lobo, ele é PT2B, o PT2DC é bilateral, ele tem, quando ele tem uma extensão extraprostática, a gente tem um PT3, quando ele tem invasão da bexiga e do reto, ele é PT4. E os linfonodos também, sem linfonodos, o NX, quando você não consegue acessar os linfonodos, o N0 é quando não tem metástase linfonodal, e o N1 quando você tem extensão às cadeias linfonodais. E existe também uma gradação dentro que vai além do estudamento, que tem um papel importante, que é o Gleason, né? Onde a gente acessa a distribuição do tumor a partir da anaplasia em níveis progressivos, e você coloca, então, a nota você dá duas notas, uma que é do componente dominante, a outra do componente minoritário, e soma-se as duas. Então, você pode ter, por exemplo, um Gleason 3, que seria, digamos, o dominante de um tumor, mais um Gleason 5, que seria alguma porção minoritária que apresenta essa evidência de desdiferenciação. E o Gleason se correlaciona bem, e aqui é um trabalho que o professor Mandarim de Lacerda ele me enviou anteontem, mostrando, então, que não só o Gleason, mas também o volume nuclear, ele tem uma importância muito grande com o nível de PSA, e possivelmente poderia ser utilizado em marcadores de baixo custo para a gente poder avaliar, digamos, o prognóstico do tumor além do estadiamento convencional. Esse trabalho de autoria do professor Mandarim de Lacerda foi feito aí na UERJ. E a outra coisa é que existem já kits, né, de expressão molecular já disponíveis que fazem parte de qualquer ressecção de próstata ou qualquer biópsia de próstata para ajudar o planejamento. E existem kits que marcam diferentes locos, né, de modificações gênicas sabidamente com expressão e afetando o prognóstico de longo prazo desses pacientes. Existe também uma diferença, né, de consenso da classificação entre a Sociedade Internacional Europeia e a Internacional de Urologia e a de Patologia Geniturinária, que eles fazem a graduação do tumor, né, onde você tem diferentes posições em relação, por exemplo, à extensão intraductal, né, onde você, por exemplo, não tem a graduação na Sociedade de Patologia Geniturinária, enquanto que a urologia, me parece que ela está melhor. A Sociedade de Urologia tem um consenso melhor e mais coerente com a posição de prognóstico, acho que pela maior, digamos, afinidade e maior participação
de patologias na sociedade de patologistas na sociedade de urologia. Então, parece que a sociedade de urologia internacional está melhor do que a dos patologistas geniturinários. Eu acho que eu acabei dentro do tempo, mas eu queria dizer que o problema do câncer de próstata, as conclusões que eu tenho primeiro, a técnica precisa de uma abordagem multiprofissional, inclusive incluindo componentes culturais, a disseminação do problema do câncer de próstata, da sua importância, porque é um tumor que, quando descoberto a tempo, melhor sabem os urologistas do que eu, possuem uma grande possibilidade de cura, graças aos avanços na terapêutica hormonal e também na técnica cirúrgica. A segunda coisa é que os urologistas começaram a abordar um grupo, os homens em geral, eles têm uma menor adesão e menor, quer dizer, existe uma cultura melhor para exames, por exemplo, mamográficos do que para exames urológicos de rotina. E isso, acho que os urologistas estão fazendo um trabalho extraordinário no sentido de desmistificar o exame de próstata e estimular as pessoas a irem, porque o PSA, como todos nós sabemos, não é suficiente para prevenir o tumor. Então, existe a necessidade de consultas periódicas e melhoria da rede. E, finalmente, eu felicito o presidente e me permita também saudar o professor Novellino, que a gente sempre fala bobagem em italiano, né? E o professor Novellino me suporta nisso. Eu diria que esse tema e essa iniciativa da Academia Nacional de Medicina fazendo divulgação para o grande público é de extrema importância para a gente poder melhorar, digamos, a saúde da nossa população. Muito obrigado imensamente pela oportunidade e agradeço. E também eu gostaria depois de mandar um abraço ao professor Basílio, que eu vi na mesa, que é uma das pessoas mais generosas que eu conheço e que tem um afeto enorme da minha parte. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Paulo Saldiva, pela excelente e didática exposição. Nós vamos dar andamento ao segundo palestrante e depois nós faremos os comentários. Convido, então, o doutor Leonardo Abreu, do Hospital dos Servidores do Estado, que vai nos falar sobre métodos de estadiamento, exame retal, ressonância magnética nuclear, tomografia computadorizada, cintigrafia óssea, PET, PSMA ou outro. Leonardo, com a palavra, 15 minutos. O presidente, queria só agradecer o convite, né, e um breve momento para prestar minha reverência aos urologistas da academia, né, eles tiveram uma participação direta na minha formação, acadêmico Fernando Vaz, muito obrigado pelo convite, e nosso querido presidente também, que foi meu orientador de doutorado, então agradeço e é uma honra estar aqui hoje. Então, eu vou começar a minha apresentação sobre os métodos de avaliação do câncer de próstata, que mudou um pouco recentemente. Na verdade, as 3 formas de estadiamento que a gente tinha inicialmente eram o exame digital da próstata, a dosagem sérica do PSA e a biópsia de próstata, quando havia alguma alteração de algum desses parâmetros. Hoje em dia, a gente tem a ressonância que chegou para auxiliar nessa avaliação inicial, né? Mas, ainda assim, o exame digital é a primeira linha de investigação, né? E reforçar que o exame digital ele ainda é importante no diagnóstico, né? Não é o uso exclusivo do PSA, não deve ser utilizado, a gente deve sempre associar o exame digital, e isso a gente tem dados aí de pelo menos 18% dos tumores que só são detectados pelo exame digital, né? Então, mesmo para o diagnóstico, o exame digital é importante, e mais ainda para o estadiamento inicial do câncer de próstata. Na verdade, o estadiamento clínico do câncer de próstata é dado pelo exame digital.
No entanto, esse estadiamento clínico ele tem as suas limitações, né? Se a gente perceber a taxa de sensibilidade, né, do exame digital para a detecção de doença extraprostática, né, essa taxa de sensibilidade é apenas 12%, apesar de termos uma especificidade alta. Né? Então, o estadiamento clínico ele é dado, como eu falei, pelo exame digital, e a gente tem o TNM, né, como principal forma de estadiamento. Né? Então, o T1 seria o tumor não palpável, que a gente detecta apenas pelo aumento do PSA ou incidentalmente numa análise de cirurgia, por exemplo, de uma ressecção de próstata, enfim. O T2 é o tumor palpável, né? E aí pode ser um nódulo, pode ser o lobo inteiro acometido. O T3, tumor localmente avançado, na verdade, com extensão extraprostática, seja essa extracapsular, como no caso do T3A, ou com invasão de vesículas seminais, como no caso do T3B. E o T4 é a doença localmente avançada, na verdade, com invasão de colo vesical, bexiga, reto, né, musculatura do assoalho pélvico, enfim. O exame de PSA, né, o antígeno prostático específico, é importante não apenas para o diagnóstico, como a gente bem sabe, mas também para o estadiamento. Existe uma relação direta entre o valor do PSA e a doença órgão confinada. Né? Se esse PSA for até 4 nanogramas por decilitro, a expectativa de doença órgão confinada é de 88%. Se o valor do PSA for maior do que 20, por exemplo, essa expectativa cai bastante. A ressonância, então, ela chegou como uma nova ferramenta que melhorou bastante a detecção da doença extraprostática. Então, nessa imagem, a gente consegue ver, por exemplo, um tumor com invasão extraprostática na parte superior da glândula, que normalmente não é acessada pelo exame digital. Né? E isso a gente consegue evidenciar também com facilidade a invasão de vesículas seminais, a invasão do colo vesical, né? E é um exame que já está incorporado na nossa prática clínica. Então, hoje em dia, normalmente, antes de fazermos a biópsia, por exemplo, a gente faz a ressonância para avaliar essa localização do tumor e esse grau de extensão. A biópsia tem o seu valor prognóstico, obviamente, né? Hoje em dia, a gente tem essa nomenclatura da Sociedade Internacional de Patologia Urológica, né? Como o acadêmico Paulo Saldiva mostrou, e quanto maior o grau de agressividade desse tumor, pior o prognóstico desses pacientes. Então, a gente tem isso já bem estabelecido, o trabalho já confirmando esse valor prognóstico da biópsia. Né? A estratificação de risco, então, ela leva em consideração esses 3 aspectos principais: o exame digital, o PSA e a biópsia. Né? Então, existem vários nomogramas, vários sistemas que a gente pode utilizar. Um dos mais conhecidos é o as tabelas de Parting, né, que foi desenvolvido pelo pessoal da Johns Hopkins. A gente usa isso com frequência, tem um aplicativo no celular, é fácil disponibilizado, e dá uma ideia muito boa da chance de invasão, por exemplo, de linfonodos, de invasão de extensão extraprostática. Outro nomograma interessante também é o de Brigante, que foi atualizado agora em 2019, e que, além de usar o PSA e a biópsia, ele incorporou já a ressonância magnética. Né? Então, a gente consegue ter uma informação bem razoável em relação à chance de invasão linfonodal, a chance de doença metastática, e consegue programar melhor o tratamento, né, no caso de uma necessidade de uma linfadenectomia ou uma cirurgia poupadora de feixe vasculonervoso, né, o que sempre deve ser tentado. Mas, na verdade, o principal sistema de estratificação que a gente usa é o baseado na classificação de D'Amico.
né? Isso tanto para a sociedade europeia quanto para a sociedade americana e na própria sociedade brasileira. Essa estratificação de baixo risco, risco intermediário, alto risco ou doença localmente avançada é baseado na classificação de D'Amico, né? Então, a gente usa também o TNM pelo exame digital, o grau de ISUP e o PSA para essa classificação. E aí, a grande maioria dos guidelines mostra mais ou menos a mesma situação para os pacientes que têm baixo risco de doença, né? Geralmente você não precisa nenhum outro método de imagem ou nenhum outro exame complementar. Os pacientes de risco intermediário ou alto risco, geralmente a utilização de tomografia computadorizada ou ressonância associada à cintilografia são os exames padrões que a gente usa ou recomendação de guideline. No entanto, recentemente, o PET scan, né, com PSMA tem sido uma ferramenta importante para a detecção da doença metastática. Então, esse estudo de 2020, né, publicado no Lancet, mostrou a eficácia do PET scan, né? O PSMA é uma molécula de superfície, né, da célula prostática, e esse exame consegue detectar com muito mais acurácia a invasão linfonodal, a doença metastática, né? Se a gente olhar a tabela, tem essa correlação, né, de eficácia entre invasão linfonodal do PET e PSMA, que é em torno de 91%, né, e os métodos convencionais apenas de 59%, para metástase também. Então, o PET com PSMA tem se apresentado com uma eficácia bem superior. No entanto, ainda é um exame que não está amplamente disponível, né? Ele não é coberto pelos planos de saúde, né? Em alguns lugares, né, do mundo a gente ainda não tem essa disponibilidade, mas provavelmente no futuro próximo eles vão estar incorporados na prática clínica. E para finalizar, as perspectivas futuras em relação aos biomarcadores genéticos, né? Tanto para os biomarcadores tumorais, teciduais, né? A gente já tem algumas metodologias, por exemplo, o Prolaris, Oncotype, né, o Decipher, são técnicas que você pode usar, por exemplo, para determinar se um paciente pode ficar em vigilância ativa ou entrar para um tratamento ativo, como uma cirurgia ou radioterapia, além das pesquisas de mutações hereditárias, né, os testes de mutações de genes hereditários, por exemplo, como o gene do câncer de mama, que também tem influência na próstata, né? E isso, além de avaliar indicações de tratamento ativo, né, e pacientes para vigilância, também pode determinar melhores tratamentos para a doença metastática. Então, por exemplo, você pode definir se o paciente precisa vai ter uma resposta boa a um quimioterápico ou inibidores da PARP, enfim. Então, provavelmente no futuro esses marcadores hereditários serão novas ferramentas aí no estadiamento do paciente com câncer de próstata. Era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço mais uma vez. Obrigado, doutor Leonardo Abreu, pela excelente e didática palestra. Eu tenho algumas perguntas, obviamente, mas agora eu vou passar aos comentários do acadêmico professor Carlos Alberto Basílio, o que ele tem a comentar sobre a primeira parte, e depois nós vamos abrir as perguntas dos acadêmicos. Leonardo, pode sentar e depois a gente te passa o microfone. Muito bem. É interessante essa questão da interpretação do exame histopatológico da próstata. Porque, para o diagnóstico dessa doença, um fato de realce que vai ser discutido nessa mesa é a questão epidemiológica, extremamente importante. Nós sabemos da epidemiologia do câncer de mama.
os antecedentes, né, das condições genéticas daquela família relativa ao câncer no mundo. A próstata, que tem um peso relativo de 20 gramas e uma consistência macia, no câncer de próstata, ela passa a ter uma consistência que nós denominamos de pera verde ao toque. Pera verde que tem uma consistência bem endurecida, né? O aspecto clássico é isso que nós são relatados aos alunos, aos residentes, a todos que se interessam por isso. Então, a questão da epidemiologia, das imagens e das considerações anatomopatológicas começam exatamente no momento da biópsia. A biópsia que é feita do ápice, da próstata, da região mediana e da região basal, do lado direito e do lado esquerdo. Então, o patologista recebe um fragmento medindo mais ou menos 1 centímetro de comprimento. Ele tem que preparar isso delicadamente, enrolar isso em um papel seda, colocar em um cassete e fazer o segmento habitual histológico daquele tecido. Porque, sendo uma célula neoplásica, temperaturas um pouco mais elevadas, como, por exemplo, se você faz um segmento de um mioma uterino, não pode ser o mesmo de um tumor de próstata. O mioma ele resiste mais à temperatura, enquanto que os cânceres, as neoplasias, as células neoplásicas, elas são mais sensíveis e friadas. Consequentemente, essa delicadeza do segmento, da marcação exata dos pontos em que a biópsia foi realizada, vão permitir que as lâminas sejam bem preparadas. Você tem que ter uma lâmina em condições ideais para verificação, porque existe um diagnóstico diferencial importante no diagnóstico de câncer de próstata. A atrofia, a idade, a compressão que a próstata pode sofrer, faz sobre os ácidos, que o Saldiva mostrou aqui em várias oportunidades, distorções. E essas distorções levam isso, está presente na literatura, a um falso diagnóstico de câncer de próstata. E ao patologista, então, cabe verificar detalhes nucleares e, na próstata, exatamente, chama a atenção a presença do nucleolo. A célula da lesão da próstata, eu pediria que passasse um slide que eu trouxe, poderia fazer a projeção de apenas um slide, está aí. É a figura do Gleason e o que o Saldiva já mostrou. Vejam que o Gleason, em 1966, ele descreveu esse estadiamento, porque até essa época, o laudo anatomopatológico era adenocarcinoma de próstata diferenciado, moderadamente diferenciado ou indiferenciado. Então, como ele executou esse raciocínio? Reparem, ele fez em níveis diferentes. O grau de estadiamento, 1, 2, 3, 4, 5. No 1, tem uma proliferação predominantemente de ácidos. E os ácidos juntinhos uns aos outros. Porque o importante é a relação do ácido e do estroma, que no nível 2, para você classificar Gleason 2, você já tem ácidos de diâmetros diferentes. No número 1, eles praticamente são todos iguaizinhos. No 2, eles já têm diâmetros diferentes, mais separados pelo estroma. No 3, as atipias tornam-se mais acentuadas. Já aparece um aspecto que se chama cribriforme, que ele é visto aqui nessa imagem à esquerda do nível 3. O nível 4, as células já são distorcidas, e no nível 5, o Gleason deixou aquelas neoplasias que você não consegue nem dizer que aquilo era neoplasia de próstata. Bem, esta classificação de 1966, ela foi aos poucos
sofrendo algumas críticas, porque o sujeito pergunta, mas ele é grau 2 ou 3? Porque como é que você diferencia o 2 do 3? Uns patologistas dizem, não, esse adenocarcinoma de próstata é grau 2. Aí dava para outro e dizia, não, isso é grau 3. Como é que eles resolveram isso? Isso foi resolvido pela Associação Internacional de Patologia Urológica, criando o ISUP. O que é o ISUP? O ISUP, o patologista bota a lâmina no microscópio e diz assim, qual o predomínio do Gleason que existe aí nessa lâmina? Ele diz, é 3. É 3? Tá certo. E se você tirasse esse, qual é o outro que tem mais? É o 4. Então, o ISUP soma 3 mais 4, 7. Então, já dá um nível que vai até um ISUP intermediário. O 8, 9 e o 10 já é o ISUP de alto grau, mais agressivo. Isso veio contornar algumas falhas. Falha não é bem a palavra certa. Alguma discordância no sentido de uma discussão. Se era 2, se é 3, se é 4, até aí. Porque 1 é fácil, o 5 não tem muita dúvida para se fazer o diagnóstico. Mas a dúvida do 2, do 3, esta classificação da Associação Internacional de Patologia Urológica, ela veio realmente contornar isso e levar ao oncologista, ao especialista, uma noção mais exata para que ele tenha uma visão sobre o comportamento biológico dessa neoplasia. E a outra questão é de quanto à extensão do tumor. O tumor está infiltrando os linfáticos perineurais. Existe invasão da cápsula da próstata. Essa cápsula foi ultrapassada pelo tumor, já está em tecidos vizinhos a isso. Esse é um conjunto de dados que vão se somando e a patologia, então, é capaz de fornecer, junto com aquilo que a clínica mostrou, com a imagem demonstra nessas oportunidades e, consequentemente, permite uma associação epidemiológica, clínica, morfológica, de imagens. Este é um aspecto fundamental. Na soma desses dados, vai se ter aquilo que fornece os dados da boa conduta terapêutica para esses pacientes. Senhor presidente. Obrigado, meu querido Basílio, pela sua aula didática, como sempre. Eu vi que o nosso querido Giovanni Cherry fez um esforço grande aí, conseguiu entrar. Daqui a pouco nós vamos pedir que ele faça algum comentário. Mas, para animar isso aqui, eu quero botar o nosso coordenador para falar. Então, vou fazer 2 perguntas para ele. Você pode responder na sequência. Primeiro, você fez uma prostatectomia radical no seu paciente, evoluiu ótimo, mas vem na peça invasão perineural presente. Você faz alguma coisa? Você fala para o doente? Você tem alguma atitude extra? Essa é uma pergunta prática. A segunda é o seguinte: paciente, 65 anos, próstata de 40 gramas, PSA 2,8, faz uma ressonância magnética nuclear, PIRADS 3. PIRADS 3, indeterminado. O que você faz com esse doente? Você acompanha? Você faz biópsia? Você fala para ele que ele tem algum risco? São as 2 perguntas iniciais para animar. Vamos ver como é que vai ficar o tempo. Depois eu vou chamar o Giovanni. Você tá antecipando um pouco, porque eu coloquei umas perguntas dos pacientes na minha apresentação final. Mas estou falando de patologia e de imagem. A primeira coisa é a invasão perineural. Para explicar o que é invasão perineural, é o seguinte: a próstata não tem uma cápsula verdadeira, ela tem tecidos em volta. Né? Ela tem tecidos em volta. Né? Então, a próstata não tem uma cápsula, ela tem tecido em volta. E os nervos entram, e o tumor sai da próstata pelos nervos. E aí, se ele tem invasão perineural, ele tem a capacidade teórica de sair da próstata, e se não tem, ele está confinado.
Eu, até hoje, tenho uma dificuldade em interpretar isso. Geralmente, eu digo ao paciente, olha, o seu tumor tem invasão perineural e você é melhor tratar, o seu não tem, é mais seguro. Mas é uma coisa que roda, mas eu não tenho a definição exata do que aquilo é real. Diferente do aspecto cribiforme que o Basílio comentou, diferente das outras coisas. Essa história do PIRAD-3, quando eu estudei essa classificação do PIRAD, e vi PIRAD-3, eu perguntei, na época que isso começou, perguntei ao Felipe Matoso, que estava ainda chefiando, eu acho que devia ser proibido dar o laudo PIRAD-3, ou é 1 e 2, ou é 4 e 5. PIRAD-3 é quando o radiologista diz, olha, eu não sei bem o que é melhor você decidir, porque talvez seja isso, seja aquilo. PIRAD-3 pode ser isso, pode ser aquilo. No teu doente específico, com PSA de 2,8, próstata de quanto? Você falou 40 gramas. Eu calcularia a densidade e tentaria, se possível, saber a velocidade de ascensão daquele PSA. Se a densidade for abaixo de 0,15 e se a velocidade de ascensão for muito lenta e o doente não for muito jovem, eu provavelmente acompanharia. Se a densidade for alta, se a relação PSA livre total for baixa e se a velocidade de ascensão do PSA for alta, eu sugeriria que ele fizesse uma biópsia. E o PIRAD-3 devolve ao urologista a indicação ou não da biópsia. E falar nisso, eu queria fazer um comentário relatado ao que o Paulo Saldiva falou e que o Basílio falou. Existe um conflito relativo entre como fazer a biópsia. Para o patologista, quanto mais biópsias você fizer, melhor ele está mais satisfeito. Então, se você faz uma biópsia você tem uma área PIRAD-4, pequenininha, você faz a biópsia focada no PIRAD-4. Depois você faz uma biópsia de toda a próstata, ele está muito satisfeito. Você precisa da biópsia em 6 quadrantes, 8 quadrantes, mas cada furinho que você dá na próstata, mesmo por via perineal, implica numa pequena diferença. Além do risco de infecção, que é menor com o perineal, mas existe, você vai fixando a próstata aos tecidos subjacentes, você está furando. Isso pode dificultar um pouco mais um tratamento cirúrgico posterior. Então, a biópsia, na minha maneira de ver, e aí eu queria falar naquilo que o Leonardo mostrou, ele mostrou uma coisa que a gente começa a ver agora. Quando você tem muitos exames para fazer um estadiamento, é porque nenhum deles é muito bom. Então, você tem exame retal, ressonância magnética, tomografia, ressonância multiparamétrica, cintilografia, nenhum deles é muito bom. O aparecimento do PET-PSMA veio como se fosse a solução final. Você vai ter um exame que, quando surgiu, tinha 100% de acuidade. Hoje não é mais assim, tem uma margem de erro, mas é o exame melhor do que qualquer outro que a gente tem para determinar se o tumor está ou não está na próstata. E esse exame, na minha impressão, à medida que ele se tornar mais factível de ser feito, menos dispendioso, à medida que isso pode ser feito e coberto, ele vai substituir todos os outros e você vai fazer o diagnóstico por ali. Obrigado, acadêmico Fernando Vaz. Aproveitar que o nosso acadêmico Giovanni Cherry está nos ouvindo, ele estava com um pouco de dificuldade, estava em viagem. Se o Cherry puder fazer algum comentário, eu acho que valeu o seu esforço, Cherry. E você tem aí seu tempo para comentar. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar os demais acadêmicos e esse realmente é um assunto muito fascinante, né? A questão do estadiamento do câncer de próstata. Assim, a meu ver, a ressonância multiparamétrica para o estadiamento local e o PET-PSMA para o estadiamento de linfonodos e metástases são sem dúvida os melhores recursos para o diagnóstico e estadiamento preciso do câncer de próstata. Existe, evidentemente, a questão do custo, mas nós estamos participando agora de um trial com a ressonância biparamétrica, né, sem contraste. É um exame de tempo mais curto, 10 minutos, diferente da multiparamétrica, que demora 30 minutos, mas tem o custo adicional do contraste, e que parece também ter tem um excelente custo-efetividade, ou seja, poderia ser uma forma para reduzir o custo da ressonância multiparamétrica.
Mas para quem tem o recurso da ressonância multiparamétrica do PET-PSMA, é o caminho a ser seguido. Quem não tem esses recursos, evidentemente, pode utilizar a tomografia, cintilografia óssea, mas que tem uma acuracidade menor. Também vale o comentário que o PET-ressonância PSMA poderá ser, no futuro, ainda hoje pela limitação do custo-benefício, um exame só que possa fazer o estadiamento local e à distância para o câncer de próstata. Então, seria one shot, né? Só que ainda a questão do custo do exame e dos poucos aparelhos disponíveis ainda limita essa possibilidade, mas vale a pena dizer que é, sem dúvida, uma possibilidade futura. São esses comentários que eu queria fazer, Sampaio. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Giovanni Cherry. Vamos ver se essa ressonância biparamétrica vai ter um resultado similar à multiparamétrica. Acho que isso vai baratear muito, porque não tem contraste. E a rapidez também. Nós temos muitos exames muitos pacientes que não toleram ficar 30 minutos na máquina. Tem as máquinas mais abertas, mas umas vezes tem que fazer anestesia e pode ser um exame complicado. Algum acadêmico na plateia ou remotamente quer fazer algum comentário? Nós ainda temos alguns minutos, estamos bem de horário. Eu poderia falar, responder ao professor Fernando Vaz, presidente? Paulo Saldiva com a palavra. A pergunta é se você, quanto o patologista, para o conforto dele, ele quer quanto mais fragmento for, melhor. A gente é meio sanguinário, né, em relação a esse procedimento. Agora, se fosse em mim, e considerando que o tumor é sempre, na grande maioria, multicêntrico, eu gostaria que fizesse só na região suspeita, né? Para estabelecimento, digamos, do diagnóstico e depois, eventualmente, uma prostatectomia talvez pudesse resolver a questão depois do day after disso. Mas acho que não tem nenhum protocolo nesse sentido, né? Quer dizer, existe essa, digamos, ideia de se fazer o Gleason, de você estudar a região de maior e menor grau para planejar o tratamento. Então, se a hipótese for uma prostatectomia em caso positivo, uma biópsia só é suficiente. E você pode fazer o estadiamento patológico depois, na peça. Mas eu concordo que quanto mais furos fizer, maior a chance de infecção e de comorbidades associadas à biópsia. Então, quando tiver com um nódulo prostático, professor Fernando Vaz, o senhor já tem indicação de saber o que lidar comigo. Obrigado, acadêmico Saldiva. O que a gente vê com bastante frequência na prática é que, às vezes, a ressonância mostra uma área suspeita, restrita a um lobo, e quando você faz a biópsia no jeito clássico que nós temos feito, nós temos muito mais doença do que a ressonância mostra. E isso é muito importante para nós urologistas na conduta. Segundo, também, se a gente fizer uma boa profilaxia antibiótica com uma biópsia feita por pessoal qualificado, as complicações são mínimas. Realmente, tenho tido muito poucas complicações. Agora, não sei, queria perguntar ao Leonardo também, certamente nos servidores você não pode fazer ressonância 3 Tesla, acho que pelo menos com facilidade não tem. Eu não sei se é na uro que você faz a biópsia, pedindo para o doente ficar quieto, calma aí, e infiltra periprostático. Então, existem diferenças muito grandes, né? Eu vejo muitos serviços hoje fazendo biópsia, mandando o paciente tomar uma dose de fosfomicina na véspera do exame. Na minha opinião, isso é loucura, né? Isso é o caminho para fazer uma sepse. A gente faz uma profilaxia
no padrão americano, começa a ser ciprofloxacina na véspera, faz ceftriaxona venosa na indução anestésica e o paciente sempre anestesiado e com equipamento de primeira qualidade, o índice de complicação é muito baixo. Leonardo, por favor, com a palavra aí. Como é que você faz nos servidores? O seu doente privado, eu sei como você faz, que a gente tem visto muito doente junto, mas como é que se faz nos servidores, no público? Nos servidores a gente tem a disponibilidade da ressonância de 1.5 Tesla, né? Não tem a de 3. Isso eu acho que, de uma maneira geral, no Rio de Janeiro tem poucos aparelhos de 3 Tesla. Mas, de qualquer forma, a definição é bem razoável, né? Permite visualizar bem a lesão. E a forma que a gente faz a biópsia lá nos servidores é cognitiva. Então, a gente olha a imagem da ressonância e faz a biópsia. Normalmente, a gente faz por via transretal mesmo. A taxa de incidência de complicação é baixa, né? A gente não tem muita sepsia, isso como o senhor falou, a gente faz o protocolo direitinho, faz antibiótico, faz a lavagem do reto prévia e, enfim, a incidência é baixa de complicação. E a detecção de tumores é bem adequada também, a gente consegue ter, usando essa técnica cognitiva, direcionar a biópsia com facilidade, com o mínimo de fragmentos possível. Obrigado, Leonardo. Eu queria perguntar ao acadêmico Fernando Vaz e também ao Rony Fernandes, o que vocês acham da profilaxia pré-biópsia com dose única de fosfomicina? Pelo menos aqui no Rio eu tenho visto, usando em larga escala. Vocês acham que é suficiente? Você manda fazer assim para o seu paciente? Sobre a profilaxia? Boa tarde a todos. Primeiramente, presidente, se me permite agradecer o honroso convite, está compondo a mesa aqui, professor Francisco. O acadêmico Fernando Vaz, nosso presidente que está à distância, Alfredo Félix Canalini, parabenizar o acadêmico Paulo Saldívia pela exposição e os comentários também que foram feitos, e o colega Leonardo. Em relação à profilaxia do câncer, da biópsia de próstata, o que a gente tem visto é uma resistência bacteriana às Escherichia coli, principalmente às ciprofloxacina, né? Então, tem se buscado alternativas à profilaxia. Alguns serviços recomendam fazer o ceftriaxona no momento lá da biópsia, né, 1 hora antes, e também pelo risco que tem o ciprofloxacina, pela idade dos pacientes, de ter ruptura de tendão e também até mesmo naqueles pacientes que têm aneurisma de aorta abdominal, existem casos, relatos de ruptura. Então, houve realmente uma diminuição muito grande da utilização da ciprofloxacina. Então, a gente tem feito mais com a profilaxia com cefalosporina. A fosfomicina, ela tem uma boa sensibilidade à Escherichia coli, mas o que se questiona muito é a penetração tecidual dela. Então, ela é muito boa para o tratamento da infecção urinária, por eliminação pelos túbulos renais, mas a gente precisa tomar muito cuidado com a penetração tecidual, que ela não tem uma penetração tanto como ciprofloxacina e como ceftriaxona. Então, eu não sou partidário de usar a fosfomicina, não, e acho que os serviços que fazem maior volume de biópsia têm que rever esses protocolos. Uma outra alternativa seria realmente a gente migrar as biópsias transretais pelas biópsias perineais, e a Sociedade Brasileira de Urologia tem incentivado bastante o retorno dos urologistas a essa prática de fazer a biópsia transperineal. Hoje nós temos aparelhos de ultrassom, templates que a gente pode fazer por via transperineal, coisa que fazíamos há muito tempo, né? Eu ainda tive a oportunidade de fazer, mas era um outro tipo, era só no toque e com agulha, aquela agulha de vinho Silverman, né, que a gente fazia.
mas hoje com os throughputs, que são as biópsias coaxiais, a gente consegue, por via perineal, obter, inclusive, para os colegas acadêmicos aqui, parece que por via perineal você consegue atingir a próstata em um outro ângulo, dando mais diagnóstico, principalmente de lesões da zona central, da zona anterior. Então, acho que seria realmente muito oportuno. Eu queria aproveitar a oportunidade que o professor Francisco me deu e discutir uma coisa muito importante que a gente tem falado bastante, é o Gleason da margem, né? Já que foi falado aqui, invasão de perineural. Estudos têm mostrado que quando o Gleason da margem cirúrgica não é um Gleason da peça, é um Gleason 4 ou 5, ou na margem você tem um Gleason 6, a gente pode muitas vezes apenas observar sem fazer uma radioterapia adjuvante. Acho que é um conceito, acho que muito interessante. E em relação à parte de imagem, eu acho que é importante também sobre a biópsia de fusão, né? Utilizando a ressonância, que eu acho que é uma coisa que tem sido falado bastante, a biópsia de fusão que pode ser em tempo real, quando a gente tem o software que faz a fusão da imagem com o ultrassom e a ressonância, e a biópsia cognitiva. Tem estudos mostrando que quando você tem uma lesão maior do que 1 centímetro, não há necessidade de fazer uma biópsia com fusão com tempo real, que seria um custo maior e não disponível em todos os serviços. Eu acho que a cognitiva é o caminho. E o que foi comentado também, que eu acho que é importante, se faz biópsia só da área positiva na ressonância ou se faz randomização. Tem estudos mostrando que a randomização ainda deve continuar sendo feita, né? Não só fazer a biópsia focal só da área. E deixo aqui uma pergunta para a mesa, acho que principalmente para os acadêmicos, sobre a biópsia líquida. Se um dia nós vamos deixar de fazer biópsia de próstata, é uma reflexão aqui, com um paciente com PET de PSMA positivo na próstata, né? Se a gente poderia, e já existem trabalhos mostrando de quem já está fazendo prostatectomia sem fazer a biópsia prévia e fazendo biópsia líquida, se isso seria possível ou não. Muito obrigado. Obrigado, Rony. Eu ia realmente fazer a pergunta da biópsia por fusão. Você se adiantou, mas acho que aquelas lesões suspeitas na zona central e na zona anterior, realmente eu peço sempre biópsia por fusão e funciona muito bem. Antes de encerrar para o Fernando Vaz, também a biópsia líquida ou fazer a prostatectomia só baseada no PET PSMA, eu acho que realmente é um risco grande, porque tem notícia de um colega que fez isso recente e a peça foi negativa. Então, do ponto de vista médico-legal, eu acho que é extremamente grave. A segunda coisa importante da biópsia para nós é que hoje o tratamento posterior do câncer de próstata está na mão do oncologista. E hoje os planos de saúde cobrem a maior parte, se não todo o tratamento, que é extremamente caro, remédios de segunda, terceira linha. Se você não tem uma biópsia positiva, esse paciente depois não vai ter cobertura e ele não vai aguentar o tratamento. Então, assim, eu não dou andamento em nada de câncer de próstata, eu não começo nem hormônio antes, nem para acalmar o paciente, se ele não fizer a biópsia. Porque se eu não tiver uma biópsia positiva, eu não consigo fazer mais nada. Essa é a parte prática, né? Administrativa. Eu acho que você tem o mundo real e o mundo ideal. O mundo ideal é como o Rony falou, eu acho que biópsia perineal é mais seguro, é mais bonito. Eu, pessoalmente, faço a biópsia com um radiologista do meu lado ou com um colega meu que mexe com aquilo, e algumas lesões eu tenho dificuldade de ter certeza que eu acertei aquilo, especialmente se elas estão na base da próstata com aquela agulha fininha. Se você não tem uma grade de bracterapia e você não tem a certeza, a biópsia do mundo real, às vezes é mais fácil fazer por via transretal, especialmente se ela lá dentro.
Eu consigo acertar a agulha na parte anterior, mas eu tenho que dirigir ela para isso. O mundo ideal não é esse. O mundo ideal é a biópsia perineal com grade e com fusão. Fusão é um programa que nem todo mundo tem, a maioria não tem fusão. Fusão é um custo adicional. Então, a biópsia real no Brasil ela é feita pelo radiologista e por via transretal, e aí vem o negócio da profilaxia. O que eu faço, eu não me lembro da última sepsis que eu tive por biópsia, mas eu estou fazendo a biópsia num segmento de população diferente, que eu conheço, que eu vi, que eu marquei, que eu arrumei, que eu preparei o reto, e muitas vezes, umas coisas que é esquecida, eu uso na profilaxia. Se eu puder, se o doente tiver função renal normal, eu faço uma injeção de aminoglicosídeo, um pouquinho antes, que ninguém usa muito, portanto, eu sei que a chance de ter resistência é muito pequena. E acrescento o metronidazol. Às vezes, você tem sepsis por bacterióide, bactérias anaeróbicas, que a gente não cobre com essas coisas. Então, meus doentes, eu não tenho, mas é uma situação especial. Você, no cômputo geral, ainda é feito pelo radiologista, 3, 4, 5, 6 do mesmo dia, ele não vai ter esse tempo. Isso a gente tem que modificar esse conceito. Biópsia é um procedimento cirúrgico com os seus riscos e complicações, tem que ser judiciosamente indicada e mais criteriosamente feita. Obrigado, Fernando. Eu acho que realmente a biópsia por fusão, Rony e Fernando, acho que no mundo real, que é o nosso, ela tem indicações precisas, que é a lesão suspeita na parte anterior, na parte central, na zona de transição, são locais mais difíceis de acesso, né? Principalmente anterior, e aí eu peço. Ou então lesões muito pequenas, né? Existem lesões muito pequenas, você está fortemente desconfiado que aquilo é câncer, doente jovem, e a biópsia por fusão coloca a agulha no lugar certo. Então, se eu peço em casos excepcionais, sei lá, cada 10 biópsias, talvez faça uma por fusão. Quando a ressonância é clara, realmente não há necessidade. Eu acho que foi uma tarde, início de tarde muito bom, né? Nós agora já estamos no nosso horário do chá acadêmico, que eu convido a todos os nossos amigos a participarem aqui no Salão Nobre, às 18 horas em ponto. Nós voltamos com a segunda parte do simpósio, a sessão plenária. Agradeço novamente ao acadêmico Fernando Vaz pelo excelente programa que ele organizou, ao Dr. Rony Fernandes, que veio representando a Sociedade de Urologia, aos nossos palestrantes, convidados e queridos acadêmicos. Está encerrada a primeira parte. Obrigado.